Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhes disse: o que tens a fazer, executa depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compre o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhes: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 15 de abril, terça-feira santa, que evangelho! Aliás, a liturgia da Semana Santa é uma liturgia que nos coloca profundamente dentro do mistério. É uma liturgia que mexe com cada um de nós, porque o que nós estamos lendo ao longo da semana são coisas assim muito profundas, queridos irmãos. Veja, nós temos nessa passagem 2 apóstolos que traem Jesus. 2 que traíram, Judas e Pedro. Finalzinho do evangelho, Pedro dizendo: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. E Jesus: tu vais me seguir? Eu te digo que o galo não vai cantar até que você tenha me negado 3 vezes. Um trai, outro nega, um se enforca, o outro se torna primeiro papa da igreja. E aqui eu gostaria de chamar a atenção nisso. Veja, a atitude de Judas. E aqui nós temos no Evangelho a primeira comunhão sacrílega de um apóstolo que comungou sacrilegamente. Diz o texto que após Judas ter comungado, após ele ter recebido o pão dado por Jesus, e é o pão vivo do céu, que é o próprio Jesus, eles estavam ali num contexto de ceia. Judas então, diz lá, o diabo entrou em Judas e era noite. O texto do Evangelho, São João, ele tem um ponto e depois era noite, ponto. Esse era noite é a hora e o poder das trevas. É a hora e o poder das trevas. Tanto é assim que depois da última ceia, Jesus ele vai para o Getsêmani. E lá ele é mais uma vez tentado. Mais uma vez o demônio vai até Jesus. Tinha ido na tentação do deserto, diz lá que se apartou dele até uma outra oportunidade. A próxima oportunidade é agora. É agora. E Jesus diz: agora o Filho do Homem foi glorificado. E Deus o glorificará logo. Olha que coisa. Então, Judas, ele traz Jesus por 20 moedas de prata. Ele vende Jesus. Mas porque ele era ganancioso.
Ele era ganancioso. E aqui, irmãos, aqui tem algo maravilhoso. Veja, Jesus diz abertamente, e ele estava comovido. Veja, a traição, a nossa traição, quando nós traímos o Senhor, nós deixamos Jesus profundamente comovido. Jesus está na mesa com os seus e ele diz abertamente, um de vocês vai me trair. Mas ele não diz isso, e aqui é bonito a gente ver isso, Jesus não diz isso num tom assim de, como se ele fosse o maioral, não. Jesus aqui está comovido. Sabe por que Jesus está comovido? Porque ele disse certa vez no Evangelho, eu não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Eu não vim para poder perder ninguém, eu vim para poder salvar a todos, mas aqueles que não querem a salvação de Cristo, como Judas, que preferiu o outro caminho. Judas errou 2 vezes. Primeiro ele erra traindo Jesus, mas Pedro também fez isso. Qual foi o segundo erro de Judas e o pior? Esse foi o pior de todos. Foi o pecado contra o Espírito Santo, que consiste em Judas, ele desconfiar da misericórdia de Deus. Ele desconfiar de que Deus seria capaz de perdoar ele desse pecado. E seria. E é por isso que Jesus está comovido, porque Jesus já sabia o que iria acontecer na vida de Judas. Porque se ele fizesse como Pedro, que chorou a noite toda, que chorou amargamente, com certeza, meus amados, Jesus teria perdoado ele. Jesus teria perdoado ele porque ele era um dos 12. Ele estava ali, ele era um apóstolo, ele tinha visto todas as maravilhas que o Senhor tinha realizado. E Jesus estava ali com o coração comovido e triste. Por quê? Porque ele não queria a perdição de Judas, como ele não quer a minha perdição, como ele não quer a sua perdição. Meu irmão, minha irmã, não existe pecado. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, exceto o pecado de Judas, exceto o pecado daqueles que desesperam da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Enquanto nós estivermos vivos, Deus quer nos perdoar. Essa é a grande notícia desse Evangelho. Não importa o que você tenha vivido, não importa o que você tenha feito, o que vive de passado é museu, não importa a vida velha, não importa a vida atrás. Com Jesus, nós vimos aí semana passada, de hoje em diante, não tornes a pecar. O importante de Jesus é de hoje em diante. O que você quer fazer a partir de hoje? Qual é a sua realidade a partir de hoje? É de hoje, é a partir de hoje. O que passou, passou, meu irmão. Não importa, o que passou, passou. Jesus está preocupado é com hoje, ele está preocupado é com agora, é com isso que ele está interessado. Ele está interessado nisso, meu irmão, nisso, minha irmã. Então veja, Judas desesperou, comungou sacrilegamente, estava totalmente tomado pela ação do mal, e com isso ele não só trai Jesus, mas desesperando da salvação, ele acaba se enforcando e cometendo suicídio. E Pedro, ele faz a mesma coisa, ele traz Jesus, ele nega Jesus. Eu não conheço esse homem, 3 vezes. Mas Pedro, ele chora amargamente a noite toda. Ele tem o seu coração curado por Jesus. Quando Jesus aparece naquela praia, Simão, filho de João, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Pedro termina a frase dizendo, Senhor, tu sabe, o Senhor conhece meu coração. É como se a gente estivesse dizendo para Jesus agora, Senhor, não adianta eu fazer tipo, não adianta eu ter pose de santidade, não adianta nada. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe o que está aqui dentro. O Senhor sabe o que move meu coração. Não adianta. As pessoas podem ter uma noção, uma imagem minha, mas essa imagem nem sempre corresponde àquilo que eu sou de verdade. Mas o Senhor
do Senhor não dá para esconder. O Salmo 138 diz isso: se eu subo ao céu, o Senhor está; se eu desço aos abismos, o Senhor está. O Senhor me sonda de todos os lados, o Senhor me conhece de cima para baixo, de baixo para cima. Não dá para fazer tipo para o Senhor. O Senhor conhece tudo, o Senhor conhece a minha realidade. O Senhor sabe que eu piso na bola mesmo, que eu sou fraco, Senhor, mas eu estou aqui arrependido. E meu irmão, minha irmã, quando nós temos essa atitude de Pedro, o que acontece é algo maravilhoso. É que Jesus não só nos perdoa, mas Ele nos tira daquela condição de humildade que nós colocamos e Ele nos coloca no topo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele não se tornou só salvo, ele se tornou o primeiro papa da igreja. E ele dá a vida por Jesus, crucificado de cabeça para baixo em Roma, porque ele não se achava digno de ser crucificado como seu mestre. Peçamos hoje ao Senhor, nesta terça-feira santa, que a gente também tenha a atitude dos discípulos, mas a atitude de Pedro. Que a gente não desespere, que a gente não desanime e que a gente continue firmes, porque o Senhor, Ele nos ama. E essa semana Ele está nos salvando. Essa semana não é um teatro que nós vamos viver, estamos vivendo nessa semana, mas isso está sendo atualizado diante dos nossos olhos. Jesus, Ele está nos amando como nunca. Ele está nos resgatando. Ele está nos colocando no colo. E Ele está dizendo: filho, filha, eu te amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.